boa tarde, onde quer que você esteja, é sempre um prazer ter a sua companhia. Está no ar mais um episódio do Agro Record, o seu ponto de encontro com as novidades, os desafios e as conquistas do agronegócio na nossa região. Aqui a gente fala a língua do produtor, da produtora, do pequeno ao grande, de quem planta, colhe e faz girar essa engrenagem essencial que é o agro local. E olha só, na comunidade São Brás, em São José de Ribamar, uma ação da AGERP está incentivando os agricultores a aproveitarem melhor as suas terras. A prática de plantar diferentes culturas em uma mesma área após a colheita do feijão tem trazido bons resultados. A matéria de hoje destaca como essa estratégia simples tem gerado mais produtividade e variedade no campo. Na comunidade São Brás, em São José de Ribamar, a colheita do feijão não representa apenas o fim de um ciclo, mas o começo de novas oportunidades no campo. Com o apoio da Agência de Pesquisa Agropecuária, os agricultores da região estão mostrando que, mesmo em pequenas áreas, é possível diversificar e manter a terra produtiva durante todo o ano. Mostrando para eles que em pequenas áreas eles conseguem ter muitos cultivos. Aqui a gente tem o feijão, o milho e a macaxeira solteiros e consociados. E quando nós tiramos eles, nós aproveitamos a área e botamos outras culturas. Então nós temos o ano inteiro culturas. Aqui o que acontece? Desde a escolha da área, a gente acompanha a escolha da área, preparo do solo, tá? E daí a plantação, até o cultivo. Então a gente dá cursos, capacitação, emite documentações, né, para que eles possam acessar os programas sociais, tá? Como PENAI, PA, Compra Local, CONAB, tudo isso a AGERP dá o suporte para eles. A ação fortalece a agricultura familiar, levando conhecimento, incentivo e apoio técnico para quem vive da terra. A AGERP, ela tem uma importância muito grande aqui na nossa comunidade e na minha vida, né? Por conta dos projetos que elas nos traz, pelos extensionistas, né, que são disponibilizados para nos atender, e até então a gente está sendo muito bem assistido. É muito importante. A iniciativa está transformando a rotina de diversos agricultores locais, que agora conseguem aproveitar cada palmo do chão. Até então a gente não tinha tanta assistência, né? Então a gente plantava aqui assim, aleatório, né? Cada um do seu jeito. E com a AGERP e o apoio do governo do estado, a gente está tendo assistência técnica, está fazendo rotação de culturas, né? Então, para nós é muito bom, porque além da gente aprender, a gente consegue tirar uma boa produção e uma renda, aumentar a nossa renda. Depois de colher o feijão, por exemplo, os mesmos terrenos são preparados para receber novas culturas. Essa estratégia, conhecida como rotação de culturas, melhora a qualidade do solo e aumenta a produtividade, além de garantir uma alimentação mais variada e uma renda mais estável para as famílias. A colheita de café já começou no Cerrado Mineiro, uma das regiões mais premiadas do país na produção de grãos de qualidade. E nesta safra, um novo aliado está chamando a atenção dos cafeicultores: a inteligência artificial, que vem sendo usada na seleção dos grãos pelas cooperativas. Mas apesar da tecnologia no campo, a expectativa de produção é de queda em relação ao último ciclo. Normalmente, quando vemos fumaça, já fazemos uma associação com o calor extremo. Mas tem um tipo de fumaça que sempre aparece quando o frio chega. E o mineiro já sabe bem do que eu tô falando. Aquele cafezinho que esquenta até o coração. Até chegar à mesa do consumidor, o café passa por um processo que dura cerca de 2 anos e meio. E nós viemos à fazenda Santo Antônio, que fica em Araguari, para conversar com o Ailton, que conhece cada etapa da produção desse grão, basicamente desde que nasceu. Tem 51 anos que estamos na área da cafeicultura e a gente veio do Paraná para cá no ano de 1987. A história que começou no Paraná chegou no Triângulo Mineiro. O motivo? A altitude de Araguari, que era ideal para o plantio de café. Na época, no ano de 1987, muita gente da região que a gente morava em Japurá, Paraná,
veio muito para Araguari, né? Então, um falou, onde você tá? Em Araguari. Onde você tá? Em Araguari. E meu pai veio e gostou da região. E todos da mesma cidade que a gente mora no Paraná, todos gostavam da região específica. Aqui é bom para produzir café. Bom produzir café inteiro por causa da altitude, né? Nós estamos num lugar privilegiado de altitude, né? E o café precisa disso. Precisa de altitude, né? Ao todo, são mais de 120 hectares de plantação organizados em formas de ruas, até mesmo para facilitar na hora da colheita. Na época, quando a gente veio, meu pai trouxe 5 hectares de café. Hoje aqui tem 75 hectares nessa propriedade e mais 25 na outra fazenda. E lá eu tenho do outro lado da água ali, tem mais 20 hectares do outro lado lá, né? Então, assim, pra gente foi um desenvolvimento bom, foi um trabalho árduo, sofrido. O grão é plantado em dezembro e cerca de 2 anos e meio depois, a safra já pode ser colhida. Sempre dezembro, novembro, dezembro, janeiro, mas o plantio de dezembro sempre é um plantio de café melhor, é para você plantar, porque o período chuvoso, você tem o período chuvoso todo pela sua frente, né? Então você plantar no início de dezembro seria a data melhor de se fazer o plantio nessa época. A cor do café sinaliza muito bem para o produtor como que está o processo de maturação do grão. No trânsito, por exemplo, a gente está acostumado com a cor verde, sendo um significado de vai, tá na hora, e o vermelho, hora de esperar. No grão do café é o contrário. A gente tem a cor verde mostrando que ainda é muito cedo para a colheita, ele fica amarelinho, igual um sinal de trânsito, um momento mais intermediário, e quando ele tá assim, olha, vermelhinho, quer dizer que é a hora da colheita. Não é isso, Ailton? Um café vermelhinho assim quer dizer que a gente já pode começar a tirar do pé já, não é? Sim, quando você fazer uma colheita manual, o ideal seria você colher nesse ponto aqui, vermelho. Agora, se você for fazer uma colheita mecanizada, é melhor você deixar sempre mais seco o caroço, sim, porque a colheita fica melhor, fica uma colheita bem melhor. Agora, madura assim, a colheita também fica bom, mas fica muito recato para trás. O recato hoje fica caro, a mão de obra em si é cara, então seria melhor você esperar um pouquinho mais para a colheita mecanizada. Agora a colheita manual está em cima. Como é que chama isso? É recato? Recato. O que é o recato? Recato é que você passa a colhedeira, aí fica os caroços para trás. Aí você tem que contratar pessoal, 1 ou 2 ou 3 pessoas para vir fazer esse recate, derrubar esses caroços para trás, por causa se você deixar sem fazer o recate, a broca do café é uma praga hoje assim que tem um prejuízo muito grande. Então você tem que fazer o recate para ficar uma colheita perfeita. Essa colheitadeira chegou como um colírio para os olhos dos produtores. A máquina é uma perfeição, né? Isso aí é uns 50 funcionários numa só, né? Isso é uma coisa que veio para revolucionar a agricultura. É uma máquina de café, né? E o que a gente está vendo ali? Por exemplo, eu estou vendo várias estacas ali de ferro, parece. Vareta. Como que ela funciona? As vareta de vidro, são fibra de vidro aqui lá. Oh, que bacana. Aquilo é fibra de vidro para não estragar a planta. Você pode olhar ali, ó, assim a planta passa ali por dentro dela, assim, o sistema de vibração dela, vibrando e não estraga a planta, né? Ela estraga sim, mas bem menos do que aparenta estragar. É um trem dos mais interessantes mesmo. Vamos subir lá para a gente ver como é que é? Vamos lá. Bom, agora que a gente está aqui em cima da colheitadeira, isso. Como que ela funciona daqui de cima? O que você consegue me explicar mais ou menos do que a gente está entendendo, está vendo aqui? Que nem aqui, ó. Ela vai em cima da linha de café. Ela tem um sensor na máquina lá embaixo. Esse sensor guia ela. Se ela vai para a direita ou vai para a esquerda, ela guia para sair em reta, em cima, o mais reto possível, em cima do pé de café, que senão ela começa a andar mais de um lado, ela quebra mais um lado ou do outro lado do pé de café, quebra mais varetas. Então, assim, esse sensor é para isso aí. E ela é puxada pelo trator e o café cai pelas esteiras aqui, cai naquele depósito que tem lá. Daquele depósito lá, quando aquele depósito está cheio, você abre esse cano de descarga e o trator acompanha do lado com a carreta e ele faz a descarga nessa carreta lá. Então, ao mesmo tempo que esse depósito vai enchendo, a gente consegue também ir dispersando, né, despejando para tirar o excesso. Isso. Quando ela está cheia, o trator não precisa parar para fazer a descarga. Ela vai descarregando, andando normal. Ela consegue fazer os 2 serviços ao mesmo tempo. Depois que todo o café é colhido, é hora de deixar o grão secar. Bom, e aqui a gente está pisando em café, né? Andando sobre o café, literalmente. Quanto café! Isso aqui é o que está acontecendo?
Aqui a gente colhe da lavoura e traz para o terrão para secar. Aqui está o contraste assim, ó. Aqui o café veio da lavoura ontem. Aqui um café vai ter mais ou menos de 10 a 15 dias esse período para secagem. E esse veio ontem. E aqui do lado aqui nós já tem um assim que já está bem próximo de seco. Vamos lá pra gente ver? Um pouquinho ali. Esse aqui foi um cantinho que a gente catou. Foi feita uma cata de um café que foi cortado, esqueletado. Então, esse aqui então esse aqui já um tá café seco. Praticamente assim, ele der mais um ou 2 dias de sol, ele está seco, né? Nesta etapa do processo, ainda tem muitos grãos impróprios para o consumo, mas também existe um mecanismo para sinalizar quais são esses grãos defeituosos, facilitando e agilizando a separação. E toda essa tecnologia é nossa, é brasileira. A gente vai fazer toda a classificação, a gente vai separar os defeitos, tudo em foto, cada defeito vai ser fotografado, cada grão bom, então isso aí vai ser uma segurança imensa para o produtor. Eu vou separar 100 gramas desse café, certo? Aqui eu vou colocar aproximado, mas no dia a dia, na classificação, a gente coloca 100 gramas exato, ok? Vou estar colocando esse café na moega dela. A máquina já está ligada, certo? Eu vou rodar uma nova análise. Aqui na tela eu vou colocar como o nome do produtor, que no caso é a produtora, que é a Tânia. Vou colocar Tânia e o lote. Para justamente quando eu for querer lançar no sistema, eu sei qual lote que está sendo classificado. Eu vou startar ela, vou ligar a luz, vou ligar a esteira e vou ligar também o vibrador dela. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês como que ela vai fazer. Ela vai fotografar 100% dos grãos que está passando na esteira, como vocês vão ver, está passando todo nessa esteira azul. E aqui vocês podem ver que tem um pontinho vermelho. O que é esse pontinho vermelho? É a fotografia. Se marcou esse pontinho vermelho, é porque está sendo fotografado, certo? Então aqui nas 100 gramas aproximadamente vai dar de 500 a 700 grãos. Todos esses grãos estão sendo fotografados. E no final dessa análise, dessa rodagem da esteira, ele vai me mostrar o que é defeito e o que não é defeito. Para a máquina poder fazer todo esse processo de identificação, antes ela precisa ser educada. E para isso, como que é feito esse processo, Pedro? A gente está vendo alguns portes aqui, o que é isso? Sim, conforme você falou, a gente tem que educar a máquina para ela saber o que ela tem que diagnosticar como defeito e como grão bom. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor, aqui está separado só por defeito. Tem todos os defeitos misturados aqui, mas é só um padrão de defeito. A máquina, a gente tem que passar de 300 a 500 gramas de café defeituosos para ela possa estar reconhecendo o que é um grão bom e o que não é. A tecnologia é fundamental para a cafeicultura e com as mudanças climáticas que vêm dificultando a produção do café, ela se torna cada vez mais necessária. Os problemas climáticos nos últimos anos, eles têm afetado cada vez mais. Infelizmente, a expectativa não é que melhore, porque todos nós estamos sentindo isso. Então, ano passado foi um pouco mais forte, né? Nós tivemos uma seca muito severa. Porém, para 2025, a safra vai ainda sofrer efeitos das questões climáticas, porque, infelizmente, o desenvolvimento do grão na árvore, nós ainda não sabemos a renda que ele vai dar quando o produtor colher, processar, rebeneficiar e nós recebemos na cooperativa. Mas até o momento, infelizmente, a expectativa é que não será uma safra tão grande como era o esperado. A expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que a produção total de café em Minas Gerais deve alcançar 26,9 milhões de sacas de 60 quilos na safra de 2025, uma queda de 7,1% se comparada à safra passada. Para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado, a Conab prevê uma retração de 2,7% na colheita do café, que deve encerrar com o ciclo com 5,2 milhões de sacas. Quando o produtor começa a fazer a colheita, começa a fazer o benefício do café, e aí ele começa a medir algo que a gente chama de renda. Então ele começa a calcular
quanto que precisa de litros de café para ele formar um saco. E aí a gente começa a entender, porque às vezes o grão ele não desenvolve tanto lá dentro e fica aquele grão, a gente chama de grão murcho, xoxo, e isso vai afetar na quantidade de café a ser colhida. Agora me resta só uma pergunta. Vai um cafezinho aí? Você sabe o que está sendo feito para proteger os rebanhos da febre aftosa? A doença é altamente contagiosa e afeta animais como bois, porcos e cabras. Na reportagem de hoje, vamos mostrar como está a situação no nosso estado e o que está sendo feito para manter o vírus longe das propriedades rurais. O trabalho na fazendinha do Vando começa cedo. Faça chuva ou sol, a rotina é a mesma. Até porque tem muita boca para alimentar por aqui, viu? Rapaz, aqui na fazendinha do Vando Pet é cedo, viu? Acorda cedo, já começa a dar comida primeiro, os peixes. Tudo tem que ser em ordem, porque se não for a ordem você se perde, se for fazer outra e não faz aquele cronograma. A gente começa com os peixes ornamentais, aí vem de lá pra cá, porquinho da Índia, codorna, as cabras leiteiras, as plantas, a gente vem organizando tudo na sua ordem. Começa cedo, viu, aqui na fazendinha. O local conta com a criação de várias espécies de animais. Peixes, porquinhos da Índia, aves, cabras e bovinos. Mas o foco da reportagem são os dois últimos, os principais produtores da fazenda. As cabrinhas, por exemplo, já estão em processo de desenvolvimento para a produção de leite. Rapaz, na verdade eu tinha uma loja agropecuária, né? Todo mundo me conhece aqui como Vando Pet, porque eu tinha uma loja agropecuária e lá eu tinha bastante pássaros, reproduzia também. É um hobby que eu gosto, um vício na verdade. Tem bastante animais aqui, a fazendinha agora no verão vamos abrir para a criançada vir, almoçar, olhar as bicharadas, entendeu? E a gente também vende aqui os pássaros, aves. Vamos agora produzir o leite, né, das cabras leiteiras, o queijo também para consumo, para venda. Tudo aqui a gente vende um pouco e tenta tocar a fazendinha também aqui com seus produtos. Só que a gente vai produzir não só para a gente, mas também para os nossos clientes, entendeu? Tudo que aqui a gente produzir, a gente também vai oferecer para os nossos clientes. As codorna, o ovo de codorna, as codorna para se alimentar ou para comprar para levar. Tem as plantas ornamentais, as plantas frutíferas, tem os porquinhos da Índia, tem os coelhos, tem as cabras, entendeu? A gente vai produzir o queijo, o leite, tudo que a gente produz aqui 100% natural também, não só para a gente, mas também para os nossos clientes. Em meio a todo esse trabalho, a saúde dos animais não passa despercebida aqui na fazendinha. Muito pelo contrário, o cuidado é frequente, principalmente com animais que têm o casco fendido. É que esses bichos são mais propensos a contrair a febre aftosa. Além da sensação febril no corpo, a doença pode também causar aftas na boca, língua, lábios, tetas e entre os cascos dos animais infectados. Apesar da gravidade, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão lembra: o Maranhão está controlado em relação à febre aftosa. O estado foi reconhecido oficialmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Neste ano, na França, a AGED recebe o certificado internacional que celebra a conquista. Primeiramente, isso representa uma consolidação de 23 anos de luta, né? Luta e trabalho árduo, porque a gente vem desde do início da agência, que foi criada com esse propósito do controle e a erradicação da febre aftosa, né? A gente vem desde quando ela foi criada, passou pelo reconhecimento de alto, risco desconhecido, alto risco, médio risco, livre com vacinação, e aí agora a gente recebe a certificação, né, de livres de febre aftosa sem vacinação. Apesar do cenário positivo para o Maranhão, a prevenção ainda é um aliado dos produtores rurais. Quando a gente está no trabalho do controle de uma enfermidade,
né, a gente busca algumas atividades de prevenção. Antes era a palavra que a gente sempre falava, né? Prevenção. E a prevenção era através da vacinação. Com o reconhecimento, essa palavra muda. A gente passa agora a trabalhar a vertente da vigilância, detecção precoce e reação imediata do serviço. Para isso, há uma necessidade de que assuma o protagonismo o produtor rural, né? Porque ele agora precisa ser a nossa fonte de informação, no sentido de notificar se existem animais apresentando sintomas de salivação excessiva, né? A gente sempre fala, babou, mancou, chama a GED, comunica a GED, porque a gente precisa reagir, a reação imediata é chegar para avaliar se isso pode se tornar um foco e aí fazer a contenção. O Vando sabe bem a importância dos cuidados serem seguidos à risca. Por aqui, tudo está no eixo. É ele mesmo quem afirma. O cuidado que o criador tem que ter é vacinar. Não é obrigação dos animais se auto-imunizar. A obrigação é do criador imunizar seus animais, entendeu? É de total importância ele imunizar. Ele não vai ter perda com os animais, com bastante doença que pode acarretar. E já com a prevenção da vacina, ele pode evitar essas perdas e também o animal vir adoecer e perder a qualidade de vida ou de saúde. Ele vai gastar com mais medicamento para tratar. Não vale a pena. É barata a vacina, em torno de 50, 60 reais, 100 doses, imuniza seu animal, pronto, você está livre aí de perder os animais e ter prejuízo. Aqui na fazendinha tem que ser tudo nos conforme, todo mundo limpeza, todo mundo vacinado. Essas cabras chegaram agora, eu não sei como é o cronograma lá de vacinação, mas chegou aqui todas vacinadas, fechando 30 dias vai ser repetido de novo a segunda dose das vacinas para a gente ter total controle de vacinação e futuramente não ter perdas dos animais, que é os animais caros. Para isso você tem que ter cuidado também. Não adianta só comprar um animal caro, já que você não tem os cuidados de vacinação. E assim a gente encerra mais um programa. Obrigada pela sua companhia e a gente volta na próxima edição com mais histórias do campo, informações que fazem a diferença e boas práticas que inspiram. Até lá!